Vindos aí, uma ótima noite de terça-feira, para quem vai assistir depois, um bom dia, uma boa tarde. Desde já agradecer cada um que está participando, entrando no link, a gente sempre atrasa um pouquinho, porque os bastidores ali, o bate-papo é muito bom também, a gente nem vê a hora passar. E desde já mandar um beijo para minha mamãe Cidinha, que eu não posso perder esse costume nunca, jamais, né? E o convidado de hoje é o Breno, pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas pela forma que me tratou, o respeito, a educação, e eu conversando, a gente percebe quando é pessoas do bem, e vi a história dele legal, né? Inclusive, ele vai contar aqui, para quem gosta dessa questão do ramo automotivo, do empreendedorismo, que gosta do mercado, né? Que é vendedor nato, que qualquer coisa que aparece ali na mão sabe vender, sabe negociar, e nós vamos falar sobre a questão também hoje em dia, até os cuidados que tem que ter, né? Até mesmo de movimentação alta nas contas bancárias. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. É o Breno Bustamante, tá? Quem quiser seguir ele aí também no Instagram, eu marquei no meu. É um cara que eu vejo que parece demais comigo e vai contar uma história legal, onde eu também vou aprender com ele, né? Eu vou linkar algumas coisas da história de vida dele com a minha, então também estarei interagindo com ele. Então, desde já, eu agradeço a sua presença aqui no Podpaiva. O Podpaiva tem crescido cada dia mais e o que me motiva é motivar as pessoas. Fazer esse podcast sabendo que cada terça-feira que eu venho fazer ele, se eu conseguir motivar a vida de uma pessoa, eu tô feliz. Então, isso aqui pra mim é uma terapia, tá? Pessoas que gostam de jogar bola, já gostei demais. Pessoas que gostam de embalada, pessoas que gostam de obra de arte. Eu me sinto bem nesse espaço aqui democrático, onde eu consigo trazer convidados que têm uma história real de vida e eu aprendo também com eles. Então, desde já, obrigado por disponibilizar seu tempo e estar disposto a trocar essa experiência saudável aqui. Então, seja bem-vindo à nossa noite do Podpaiva. Para mim é um orgulho, né, estar participando desse podcast com o senhor. Tenho um carinho muito grande, né, igual eu te falei, quando a gente começou a nossa troca lá na loja. Já te acompanhava, já sabia um pouco da sua história. A gente tem muitas pessoas em comum no nosso ciclo, né? Sim. E aí acabou que surgiu essa oportunidade. A gente teve o dia que você foi na loja, a gente teve aquela troca legal. E quando você me fez o convite, eu não pensei duas vezes em estar vindo aqui pra gente ter essa troca de experiência, que é o que você falou. A gente traz um pouco da nossa história, que acontece nos meios que são bem parecidos, né? Coisas que a gente já viveu, já presenciou. E isso é muito bom. E essa troca e mostrando, né, o que a gente realmente tem hoje, o que a gente realmente tem para falar, pode ser que agregue para alguém que tá chegando aí agora. Justamente, Belo Horizonte, né, é uma capital. Para quem mora aqui, a gente considera como uma roça grande. E Belo Horizonte tem um apelido também, né? Que BH é um ovo. Aqui, todo mundo conhece todo mundo. Por quê? Se a gente pegar a Avenida Contorno de Belo Horizonte, ela contorna o centro inteiro de Belo Horizonte. Exatamente. Então, tem uma avenida que contorna Belo Horizonte e as pessoas imaginam que Belo Horizonte é uma roça, Belo Horizonte é pequeno, que Belo Horizonte só tem barzinho, mas não. Belo Horizonte é uma capital com 2,5 milhões de habitantes. Então, quando, né, eu conheço alguém que se torna referência na capital, igual eu consegui, né, graças a Deus, com 15 anos aí lutando, me tornar uma referência na advocacia aqui mineira, eu fico muito feliz, porque 2 milhões de habitantes é muita coisa e é uma capital que ela está sempre envolvida nas questões nacionais. Então, nós vamos falar disso aqui, né, que é o seu tema hoje, que é automóvel. Vender carros em Belo Horizonte é difícil. Muito. Tá? Não é igual São Paulo, não é igual outros estados. O pessoal que é bem conservador em questão disso. Bem ressabiado, né? Isso, o mineiro é sempre um pé atrás, já foi passado pé atrás demais. Verdade. E também não era comum ver o quê? Lamborghini, Ferrari, Mercedes, McLaren em Belo Horizonte. E depois deu uma reviravolta, né? Até hoje em dia no Vila da Serra, o pessoal até reclama que os carros passam lá de madrugada. Muito barulho. E quando eles encontram no Alphaville, que lota, né? Igual Goiânia também, que tem muitos carros hoje em dia. Só que ainda assim é difícil de negociar, tá? A maioria deixa o que tem aquela referência, acha que coisa boa é o que compra em São Paulo. Né? Vou lá ir pra São Paulo que eu vou negociar, que não sei o que, não. E às vezes desfaz o quê? Dos bons comerciantes que tem aqui, das lojas que tem aqui, eu não, eu sou o contrário. E eu procuro o quê? Primeira coisa, eu prezo pela amizade. Pô, se eu tenho amizade com alguém, Sim. eu vou atrás daquela pessoa para negociar com ela, igual o Matheus, né? Matheusinho, mandar um abraço para ele, pra Isabela também. Mandar um abraço pra turma da Todos, Triunfo, né? Pedrão, todos. Lucas, Guilherme. Matheus,
Pedro, Isabela, né? Pessoal que tá lá com a gente todos os dias. É uma equipe, assim, muito engajada. É uma equipe pequena, mas que todo mundo ajuda todo mundo. E eu vi aquilo ali nascer, né? Então fico feliz demais, sabe? E ali é um clima muito bom. Isso eu já trabalhei em lojas, eu vou falar sobre as lojas que eu trabalhei, mas o clima que tem lá dentro da Triunfo hoje é um clima que te deixa à vontade de trabalhar e você consegue ter a segurança de negociar sem ter aquela pressão que o cara tá te olhando ali. Obrigação de bater cota, isso aí é ruim demais. Aqui, quando você trabalha dessa forma, doutor, não tem jeito, o resultado vem mesmo. E aquela confiança de falar assim, pô, eu sei que o limite desse carro é X pra você poder vender ele, mas se você quiser negociar só um negócio muito bem feito, bem amarradinho, pode abrir uma exceção, talvez, uma parcelinha a mais, um desconto, né? Não vão perder o negócio. Não vão perder o negócio. Eu falo, né, que na advocacia o principal é o push, que é o movimento, certo? Então tem muita coisa que você faz na vida. É igual treinar, né? É o movimento. Sim. Então, o nosso cérebro, ele é igual o corpo. O corpo, enquanto está treinando, ele consegue se manter. Parou de treinar, já era. Então é o movimento. Então, quando o cérebro ele tá em movimento, e a nossa atividade também, mesmo que não tenha talvez um lucro grande naquele movimento, mas está exercitando, pode ficar parado, né? E aí eu falo muito, às vezes, hoje eu viso muito o seguinte, às vezes a gente tem que visar, lógico, o lucro, que é o lucro que mantém, que paga as contas, que mantém a porta aberta, mas eu acho que a gente tem que visar além também disso. São o quê? São os clientes que às vezes vão te dar um lucro futuro. Porque não adianta você fazer uma negociação que seja única. Por que eu falo isso? Às vezes a negociação ali, naquele momento, vai ser só ela. E aí o cliente vai se sentir, às vezes, desconfortável. Às vezes o cliente vai sentir que ele não foi validado como ele merecia. Então hoje eu prezo muito essa questão do meu cliente. É a questão da carteira de clientes, né? E a questão do network, do acesso. Nós comentamos anteriormente aqui. Sim. Nem tudo é venda. Às vezes a questão do acesso, o network, ele vai mais que dinheiro. Igual outro dia eu estava conversando também com o Lúcio Adolfo, amigo meu veterano, e eu coloquei isso no meu livro uma vez. As pessoas me perguntam assim, Glauber, quando o cliente fica inadimplente, né? Você executa, você fica cobrando o tempo inteiro. Fala assim, pô, primeiro que é difícil pra caramba de ficar cobrando o nicho que eu atuo, tá? Você sabe como que é, né? Imagina toda hora eu ficar ligando pro cara, cobrando ele, mandando o oficial de justiça ir atrás dele, tá? Sim. Então, já não é legal. E eu falo assim, olha só, eu tenho um cliente, né, que, por exemplo, ele tá me devendo 20 mil reais. Ele ficou de me pagar 10 parcelas de 2 mil e tá inadimplente. Eu não cobro esse cliente, sabe por quê? Porque se eu cobrar ele vai ficar constrangido, vai falar que eu sou um péssimo advogado, talvez porque eu tô cobrando ele, não vai me indicar mais clientes e eu vou perder o cliente, vou deixar de ganhar cliente. Então, aquele cliente que tá me devendo 20 mil, por exemplo, 10 parcelinhas de 2 mil, eu deixo quieto, sabe por quê? No ano, se ele me indicar, por exemplo, 5 clientes e eu cobro 50 mil reais, por exemplo, dá 200 mil. É 10 vezes mais do que tá me devendo. Então ele não vai falar mal de mim, tá? Eu não vou correr o risco de perder o cliente. E ele na melhor condição, ele vai vir ele indica porque, também. Um dia, né? É igual precatório. Um dia você recebe. Então, assim, só o que ele indica e o que ele fala, então você consegue ficar tranquilo. Então não precisa, né? Eu prefiro ter o cliente, ter mais clientes e ter aquele negocinho que fica pendurado, né? Aquele negocinho que fica pendurado ali, mas isso aí faz parte da advocacia. E eu entendo que no negócio também, qualquer negócio, as pessoas têm que ter um percentual de perda. Sim. Certo? Tudo na vida é assim. Já tem que estar no cálculo do negócio. Cálculo. Pô, se eu tomar um prejuízo aqui, tá tudo certo, se ficar me devendo esse mês, porque você não pode contar com o ovo no cu da galinha. Exatamente. Esse cara vai me pagar 10 parcelas de 2 mil. E você contar, fazer tudo achando que aquilo ali vai cair. Não vai cair. Vai chegar uma hora que vai ter inadimplência. Os bancos trabalham assim. Vai chegar uma hora que esse cliente não vai me pagar mais, aí eu decido se eu vou executar ele ou não, mas aí eu vou perder o cliente e tá. Então é muito também importante falar isso, mas eu vou parar de falar. E olha que eu fiz júri hoje, hein? Fiz júri hoje, gente. 1h30. O promotor falou 1h30 e depois chegou meu momento. Não sei o que eu arrumei. Comecei a falar. Nunca ouvi. Igual eu falo que tem hora que eu entro eu sou meio autista, tá? Eu tenho TDAH, eu sou meio autista. Acho que eu tenho um pouco de psicopatia também, tem hora que eu sou frio. E tem hora que eu falo demais. Aí eu comecei a falar, e eu entrei no estado de flow.
Igual o Senna, eu falo isso direto. O Senna, ele fala que em Mônaco, ele tava, né, pilotando o carro dele de Fórmula 1, que o asfalto, o carro e ele era a mesma coisa. Tanto é que ele gostava de um banco duro, pra ele sentir o atrito do asfalto. E parecia que era a mesma coisa. Então ele entrou no estado de flow. E hoje eu acho que eu meio que entrei no estado de flow, no júri que eu tava. Falei durante 1h30, na hora que eu ouvi a juíza, só fiz silêncio, falei assim, doutor, acabou seu tempo. E eu nem terminei o que eu tinha pra falar, falei, nó, já? Né? Então tem hora que eu falo muito, gente, então hoje eu vou deixar mais o convidado falar. Então conta pra gente aqui, né, seguindo aí o Pô de Paiva, que a gente gosta de tratar o quê? Da trajetória, tá? Sim. De uma dificuldade que teve na vida, todo mundo tem. Se alguém estiver passando por alguma dificuldade aí, lembra disso. Aquela virada de chave, opa, eu dei uma virada de chave aqui. E depois uma frase para motivar a galera aí, principalmente do nicho do público. Então conta pra gente a sua trajetória aí, como que o Breno Bustamante, né, era ali na infância. Não, na infância mesmo, se já tinha vocação, como que foi ensino médio, se chegou a fazer um ensino superior, que tem muita gente que acha que diploma é tudo. Não, diploma não tem nada a ver hoje em dia com nada, entendeu? Ainda mais hoje em dia com a questão, como a gente tava falando, inteligência artificial e de outras coisas. E o diploma, se ele não servia já há muito tempo, hoje em dia não serve pra nada. Então não é vergonha virar e falar assim, tem diploma. Não, isso aí acabou, tá? Então, eu vejo as pessoas hoje em dia que se dão bem, normalmente nem diploma elas têm, tá? Tem muita gente, né, que não tem uma instrução, que né? se sente pra baixo porque não tem o talento. Não, isso acabou, isso acabou. Não tem nada disso. Entendeu? Eu acho, assim, que é muito importante quem gosta de estudar, eu acho bem legal. Eu, muito novo, já gostava de carro, eu sou apaixonado com carro. Então, dentro da minha família, eu comecei assim, né? Vamos lá. Muito novo, meus tios vendiam um carro, comprava e vendia carro de leilão. Ia pra feira da Toshiba que tinha ali, me levava. Eu Betinho? ficava... Não, Contagem. É divisa, né? Betinho com Contagem. Isso me mesmo. colocava dentro do carro, eu ficava feliz a vida, né? E era só carro trabalhoso. E aí aquilo ali eu gostava. E eu fui vendo o tanto que eu gostava de carro. E o tempo foi passando. Comecei a trabalhar muito novo, porque uma família humilde, né? Não tinha como ter o luxo de ter que ficar em casa com a mãe e pai pagando tudo. E aí comecei muito novo, comecei com 16 anos a trabalhar numa empresa de indústria. Só que eu nunca fui da indústria. Tinha que sobreviver, né? Mas tinha que sobreviver. Sempre falei demais, sempre fui comercial. Minha vida inteira fui comercial. E aí foi passando o tempo, entrei no ramo de venda de roupa. Falei, eu vou trabalhar em indústria nada, eu ficava preso em indústria, eu gosto de falar. Da Osklen, que a Osklen bombava no Pátio Savassi ali, né? E a Farm também, né? E era top naquela época, né? Mas eu tô um pouquinho mais de idade. Billabong, Okdok, MCD, essas roupas aí, Zap, Zump. Nossa senhora, então. Vidbula. Eita, bora. Mas aí foi... E quando eu descobri que realmente o que eu gostava era vender. E aí eu falei, eu preciso de aprender a vender carro, porque eu gostava, então eu preciso de aprender a vender carro. E aí eu busquei uma loja para me trabalhar. Então, assim, antigamente era hoje muita gente consegue acessar o mercado porque não tem mão de obra. Os vendedores hoje, eles não querem trabalhar e eles não se qualificam para trabalhar. Para me chegar onde que eu cheguei foi uma escada. Realmente eu tive que me dedicar para me chegar até aqui. E eu falo isso com muito orgulho, porque na minha casa, na minha família... quando eu falava assim, eu vou ter uma BMW, o pessoal assustava, que isso? Né? Eu vou ter uma Mercedes, o pessoal assustava. Então, graças a Deus, Deus me proporcionou ter esses carros, eu tive já alguns carros de luxo, e eu acho assim que é tudo fruto de um trabalho, de uma conquista que a gente vai buscando. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei ali na Pedro II. Conheço, não, eu também, né? Por coincidência, né? Eu comecei aos 13 anos, né? Só que o meu foi um pouquinho, mas quem me conhece aí das antigas sabe, né? Era graxa até, sabe, no pescoço. Era graxa pra tudo quanto é lado. Eu era mecânico e tinha que trocar muita roda, desmontar a roda da moto. E a parte mais chata que tem é a corrente. Né? Então, inclusive esse lado meu aqui ficava até mais escuro, que é o lado onde tem a corrente. Então tinha que meter a mão na graxa sem dó. Só que na hora que eu começava, é igual eu falando hoje em dia na advocacia aqui no podcast. Eu começava cedo, eu empolgava, Breno, e desembolava na Pedro II ali, entendeu? Então todo mundo que me conhece assim das antigas, lembra, né, que eu comecei a trabalhar na Pedro II com 13 anos de idade. E ali é um lugar o seguinte, que você trabalha... Malandragem. Malandragem. Ali é malandragem. Então eu cheguei cru, não sabia muito, mas eu sempre fui muito safo nesse quesito. Então, assim, eu sempre fui muito observador e aí eu sempre tinha um parâmetro. Eu chegava na loja e eu olhava, quem que é o melhor da loja? Eu sempre visei isso. Quem que é o melhor da loja? É esse, então eu vou colar nele. Porque se eu não for igual a ele, eu vou ser melhor que ele. Isso aí.
E eu fui nesse quesito, quando eu entrei e aí eu fiquei na Pedro II No Portal Shopping no ali? Portal. No Portal, né? Fiquei na Pedro II uns 3 anos No trabalhando. Portal, na Pedro II aqui em Belo Horizonte, foi o primeiro shopping de veículos, De né? veículos. Hoje tem vários shoppings, mas lá foi o primeiro. Foi o primeiro. E nessa loja que eu trabalhei, lá a gente fazia tudo, né? Tudo. Passa ficha. Hoje em dia os vendedores têm muita mordomia, né? Aquela época. Aquela Inclusive, hora você- até o cartão de crédito naquela época tinha que passar o cartão, aqueles cartão que Passar sim. passar de máquina isso. que copiava o número do cartão, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei, né, a descobrir que era aquilo ali, aí eu comecei a visar que eu queria crescer. Eu não queria trabalhar com carro usado. Tá, aí você conta essa trajetória pra gente, você tinha uma vocação, e essa vocação sua como vendedor de carro, ela começou com qual idade, assim, média? Você Com vendedor de carro, ela começou com uma média de uns 26 anos. Sim. Antes eu trabalhei em algumas indústrias, trabalhei em lojas. Shopping, E aí, que é shopping, domingo a sofrido. domingo. Nossa, era sofrido. Mas graças a Deus, Deus deu É. tá dando a glória, Isso, né? Amém. E aí eu falei assim, eu quero vender usado, mas não, eu quero vender seminovo. E aí o grupo da Localiza era muito bom. Localiza Seminovos, eu tenho uma gratidão pela empresa, trabalhei lá eu aprendi muito, quesito processo, porque essas lojas grandes todas têm processo, e o processo é bem rígido e bem enjoado. Então, assim, lá você aprende a avaliar um carro, aprende a ver que o carro tá bom, que tá ruim, e ali a gente aprende mesmo. E quando eu entrei, a gerente queria me contratar e o gerente geral não queria. Eu fiz uma entrevista com ele. Quando eu fui falar com ele assim, por que eu devo te contratar? Aí tinha um quadro lá escrito assim, Hall da Fama, que era o vendedor do mês. Eu falei, mês que vem eu vou estar lá naquele quadro. Aí falou assim, ousado, né? Eu falei, mês que vem eu vou estar lá. E ele deu uma risadinha irônica. E no outro mês eu tava lá. Então, assim, eu sempre corri muito atrás disso. Eu sempre corri atrás dos meus objetivos e de chegar onde que eu quero. Já caí demais, já errei muito, como todo mundo, né? Que na claro. estrada É o que faz a gente aprender. que faz a gente aprender. E assim, fiquei na Localiza por um período bem legal. Fiquei lá, acho que quase 4 anos. Fui vendedor de destaque lá vários meses. Porque eu sempre fui muito, muito sangue. Eu não sou aqueles vendedores que fica parado, não. Quando eu pego a negociação, eu vou nela, eu não desisto. O Matheus tá ouvindo aí, ele sabe. Vou falar da venda mais importante da minha vida. Contar, né? A gente, por coincidência, aconteceu isso. Exatamente. Porque eu comecei a seguir o Breno, gente. Eu já conheci ele de vista, né? Alguns amigos, muitos amigos em comum. Aí eu segui ele no Instagram, ele me seguiu de volta, mandou uma mensagem. Aí eu vi que tá, né, na loja do Matheus, que é amigo, irmão meu, né? Eu vou lá sempre. Que eu gosto de profetizar, né? Eu entro no veículo, finge que eu tô dirigindo ali, sou maluco. Física quântica, né? Já E tamo aí. já tamo aí. E aí, por coincidência, tem um veículo lá que eu quero, tá? E eu vou ter, pode anotar aí. Anota aí. Dependendo, agora recente, eu não vou fazer a negociação que agora que antigamente eu fazia. Muita gente imagina, o Lá vai fechar esse carro ao vivo. Não, mas eu tô pé no chão hoje em dia. Graças a Deus, já fui muito aventureiro, já fiz muita coisa de loucura, adrenalina, mas tem um carro lá que eu tô sonhando com ele. É um carro que eu nunca tive e tá pra fechar o negócio. Já estamos ali. A gente estamos ali mexendo nos pauzinhos. Aí, por coincidência, eu queria ver o carro. E falou, irmão, então vamos domingo. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia, né? Te retirei os pontos, né? Hoje, tinha um dia que eu tinha feito a cirurgia, eu gosto tanto de carro que eu falei assim, quer saber, velho? Não tô fazendo nada em casa hoje, tô entediado com esse trem aqui. Você falou, mas domingo você vai abrir a loja? Domingo, filho. Cheguei lá, ele abriu a loja pra mim, tá? Não tinha essa ideia. E por coincidência, ele falou, Glauber, eu tô negociando um carro aqui que vai fechar, e eu fechei, mas nem eu tô acreditando. Que é o quê? Que é uma Ferrari puro sangue. Então, já gosto de antecipar aqui. Glauber, mas quem tá falando isso? Eu falo assim, pô, que não é normal vender uma Ferrari puro sangue. E não é qualquer um que vende. Não é qualquer um. Na verdade, a gente fala assim, o pessoal pensa assim, uma Ferrari. Ferrari é para um público seleto. Não é qualquer um que tem poder aquisitivo. Inclusive, a própria Ferrari, se for comprar na loja, na Via Itália, salvo engano, você chega lá querendo comprar a maior, uma SF90, eles não aceitam, porque eles querem ver o seu passado antes. Porque a Ferrari tem essa tradição, né, de manter ali... Começa no mais simples, de zero, tô falando de carro zero. Se quiser comprar uma usada, é difícil, mas não é recomendado. Então você vai pulando por etapas, né? É escadinha mesmo. É igual a questão do Patek Philippe. O Patek Philippe é um relógio que você não encontra ele nas lojas e tem que aguardar na fila de espera. Tudo bem que alguns países têm, mas a tradição é o quê? É esperar. E quando você compra um Patek Philippe, você não compra ele para depois vender, que ele é passado de geração para geração. Então ele tem essa questão também. E a Ferrari é a mesma coisa. A Ferrari não é que tem que passar de pai para filho. O Patek Philippe, o legal é isso. Eu tenho um Patek,
eu vou esperar minha filha completar 15 anos, Vou dar pra 18 anos, ela. vou dar pra ela e depois ela vai Isso. passando e passando. Já a Ferrari, não, a Ferrari, ela exige que o cliente, ele faça o cadastro, ele inicie numa Ferrari mais simples e vai E aí pulando vai de etapas. subindo. Isso é verdade, então, tá? Então, e nesse quesito que a gente tá falando sobre a venda de carro, muita gente hoje acha que é só vender. Não é só vender. A venda de carro, ela é muito maior do que isso. Hoje, antigamente, o pessoal ia em loja. Hoje não tem isso. Hoje a maioria das vendas são online. Então, como que você passa uma credibilidade para um cliente que não tá te vendo, que não tá vendo o produto para comprar um carro de mais de 8 milhões? Não é uma coisa que é 8 fácil. milhões e 900, galera. E eu andei nesse carro, tá? Não é uma coisa Muito que top. é fácil de vender, que você vai vender para qualquer um. Não é. Então a gente fala do seguinte: clientes hoje eles são pontuais, o cliente ele é ressabiado. Infelizmente o mercado tem muito golpe. Então, assim, a pessoa ela tem que passar essa transparência, essa credibilidade para que a coisa aconteça da forma correta. E a loja que a gente trabalha é uma loja que está no mercado e ela tem essa credibilidade, ela transparece o que ela Apesar de já ter tido, inclusive, né, perseguição. Porque ninguém acha que chegar no mercado desse, no patamar, é difícil, né? Assim, exatamente, mas hoje é o que a gente fala, a gente trabalha de uma forma Honesta. muito honesta, onde que, infelizmente, às vezes incomoda os grandes, né, vamos dizer assim, incomoda os grandes e aí às vezes vai ter essas perseguições e tá Inclusive, tudo bem. eu vou deixar essa dica aqui, vou puxar uma aspas aqui, uma alavanca, porque esse mercado hoje, ele tem crescido bastante, né? Igual ele negociou uma Ferrari, pra quem não conhece uma Ferrari por sangue, hoje, não acha Ferrari por sangue por menos de 8 milhões, tá? Muito Acho difícil, umas né? usadas, mas configurado igual a nossa era é difícil. É a mais hoje. linda de todas, né? Só que o mercado de carro tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem que saber de quem você compra, porque Sim. fica tudo registrado. Você tem que saber para quem que você vende. Você tem que saber como que o dinheiro entra na conta, como que emite a nota fiscal, porque Exatamente. essa questão de entrada e de saída, então entra um valor e sai um valor. Então, considera duplicidade. Se o carro é 8 milhões, considera então talvez aí 8 milhões, porque a entrada e a saída é 16 milhões, certo? E o lucro, às vezes, não é isso. E aí o E pessoal tem um deslumbra imposto, muito isso. tem um imposto. E é um carro que a gente faz uma importação direta. Ele tem um custo Isso para aí. chegar aqui. Então ele chega aqui com um custo. Então não é. Às vezes, quando compra, o dólar tá tá valor, isso, mas na hora que vai faturar tá em outro. que chega, tá e em também, outro, exatamente. do nada, a alíquota do imposto, que é o ICMS, Aí né? já vem Exatamente. Totalmente diferente. Né? E aí a gente continua dando sequência na carreira. Então eu saí da Localiza e aí eu quis vender carro zero. Aí eu falei, agora eu quero vender carro zero, porque eu já saí desses 3 nichos. E aí eu fui trabalhar na Banzai, na Honda. Entrei lá. E lá foi você me falou sobre uma questão de desafio, né? Sim. Lá foi um desafio que eu levo pra vida. Quando eu fiz a entrevista, o cara me falou assim, a vaga que eu tenho para vendedor de oficina. Eu falei, vendedor de oficina? Vender carro? Por que eu vou vender na oficina? Aí ele falou, você vai atender todos os clientes da oficina e você, ao invés do cara fazer a revisão do carro, você vai fazer ele trocar de carro. Pô, que trabalho difícil. Ninguém queria o trabalho. Só que eu queria muito trabalhar, eu queria muito vender carro zero, eu aceitei o desafio. Falei, vamos lá, que eu adoro esses desafios. E eu entrei, eu vendi... Aí eu cheguei, a menina que tava lá falou, nossa, isso aqui não vende nada, é porque é muito difícil. E aí eu fui pensando, será que não vende? Deixa eu fazer tirar a minha conclusão. Com 1 ano que eu tava lá, eu fui chamado pelo grupo para mim falar o que era o meu diferencial, como que eu fazia para vender igual os vendedores de salão que ficavam esperando o cliente chegar. Isso aí é interessante, Breno, sabe? Porque eu procuro entender muito, até o pessoal aqui do escritório conversando, né? Fica naquela questão, que eu tenho que ter um carro assim, eu tenho que ter um carro assado. E Honda e Toyota, tá? E eu falo isso com muita autoridade. Você não vê Honda e Toyota em oficina. São carros que não estragam. Você pega um Corolla, por exemplo, você pega uma Hilux, são carros que rodam 1 milhão de km e não estraga. E normalmente o dono, ele pega aquele carro ali pra ficar com o carro mais tempo. Certo? Então, né, essa questão dele aí, o pessoal viu da Banzai que na oficina não vendia peça. Não tinha revisão, não tinha como cobrar do cliente o valor. Então tinha que fazer o quê? Tinha que fazer trocar de carro. Exatamente. Né? Aí, o que era o diferencial? Como que eu via? Eu pegava, eu já tinha um avaliador por minha conta, eu colocava ele para avaliar os carros, pegava a maioria dos carros que eram financiados pela Honda, eu já fazia um plano ali em cima do mesmo que o cliente ia pagar, às vezes estendia 1 ano, 2 anos, mas o cara estava saindo de carro novo. Então era uma chave que eu fazia muita venda, muita. E aí eu fui chamado pelo grupo, que é o Grupo Carbel, para ensinar para os outros vendedores de oficina como que eu fazia isso. Então acho que foi um ponto na minha carreira muito positivo. E aí dali eu falei, eu quero trilhar para lugares mais altos. E eu visava a Vanguard na época, que era uma loja de alto padrão.
trabalhei lá também. E assim, também foi uma batalha para entrar, porque não é fácil entrar no Sim. mercado premium. É o mercado mais fechado. O pessoal que hoje está aí querendo trabalhar, realmente você tem que estudar, você tem que saber, você tem que ter propriedade do que você está vendendo. Geralmente os clientes que vêm para comprar, eles já sabem o que eles querem. Então, quando ele vem te perguntar, você tem que ter o mesmo nível de entendimento que ele. E Senão, eu tenho cliente assim, na advocacia, e eu entendo esse mercado. A gente pega, por exemplo, né? Igual você tá de preto aí, tá? Eu gosto sempre de vestir de preto, porque isso aí evita queimar neurônios. A gente pega o Mark Zuckerberg, a gente pega os principais bilionários, eles costumam usar a roupa da mesma cor, sabe pra quê? Pra não ter que ficar escolhendo e perdendo tempo, e depois você quer agradar a pessoa. Você sai na rua, você pensa assim, ah, será que a pessoa tá. Sabe? aham, Então você sai de até, preto, até isso a gente tem que aprender é no mercado, aprender. sabe por quê? Porque a roupa conecta, o que Isso, você tá calçado é. conecta, o O relógio que você tá relógio, usando, fala a mesma língua. tudo E tem um conecta. detalhe, eu vou falar essa questão aqui. Tem gente, principalmente multimilionário e bilionário, que prefere usar preto ou uma roupa básica para ele não ter que ficar escolhendo. E eu vou falar isso aqui é verdade. Esse mercado de carro, quando existe uma confiança entre o comprador e o vendedor, ele não quer ficar escolhendo o carro, ele não quer ficar rodando o Brasil Ele inteiro, confia muito no vendedor. ele não quer levar o carro no mecânico, ele não quer saber se o carro tem algum detalhe, se o carro é de leilão, se é aquele. Ele vira, provavelmente no WhatsApp, e fala assim, ó, eu quero tal carro, se vira. E aí, o vendedor fala com ele, eu consegui. O preço que fala, ele aceita, porque é um carro que ele tá escolhendo É, ali, e normalmente ele faz a compra do carro sem andar no carro, sem ver o carro. Na hora que vê, o caminhão tá chegando à porta e descendo, entendeu? Isso aí exatamente. acontece. Mas para chegar a essa confiança, É muito é muito trabalho, difícil. é É muito muito trabalho. É trabalho, isso é que nós muito vamos trabalho. falar aqui. Fala aí. E aí, quando eu entrei no mercado de luxo, aí eu fui porque eu tinha costume de vender muito carro. Por exemplo, a Localiza eu tive um mês que eu vendi 28 carros. Pô. Eu vendi quase um carro por dia. Só que no outro mês eu tive 20 pós-venda. Aí eu vendi 5 carros, porque você tem que dar uma atenção. Hoje eu falo muito com os vendedores o seguinte: a venda ela é muito importante, mas o mais importante é o pós-venda. Porque a partir do momento que você abraça o cliente no pós-venda e você mostra pra ele que você tá com a dor dele, acabou. Porque não adianta só vender, o cara tem um problema, você, não. Pega o problema e fala assim, vem cá que eu vou resolver. Pega e vai atrás da onde você tem que resolver. Ah, você tem que ir numa oficina? Vai na oficina. Dê a atenção que o cliente merece, porque aquele momento ali, às vezes, é um momento de fragilidade dele, que é onde que você apoia ele, abraça ele, e aí ele fala, poxa, eu não tenho ali só uma pessoa que tá visando a venda. E ali ele vai te indicar novas pessoas, ali ele vai comprar com você de novo, e eu vou te falar, eu tenho vários clientes que fazem isso, tá, comigo. E assim, isso é muito bom. Isso é gratificante. E aí eu entrei no mercado de luxo. Então, vendia na Honda 20 carros por mês, e que entrei no mercado de luxo, primeiro mês vendi 2 carros. Fiquei em depressão, o dono da loja vende 50. Falei, que é isso? É, Aí você começa a fazer a comparação. tem coisa errada. Aí, na terapia, minha psicóloga falou: quanto tempo que você tá nesse mercado? Eu falei, tem 2 meses. Ela, e o dono da loja? Eu falei, sei lá, deve ter, não sei. Só a loja tem 17 anos, então deve que tem uns 20 anos. Ela, então você não pode se comparar com ele. E é uma coisa que a gente não deve fazer nesse mercado. Se comparar com números. Você tem que se comparar em querer ficar bom tão quanto eles. Aprendendo, Breno, aprendendo, né, o que eles fazem. eu falei isso outro dia aqui no escritório semana passada, tá? Essa questão, né, de ver o que, que o outro advogado tá fazendo, o que, que ele tá postando, por que, que ele tá fechando contratos, porque tem clientes. E às vezes querer, né? Que eu vou fazer o que tá fazendo, assim, cada um tem um jeito. E tem Exatamente. um detalhe muito importante que eu vou falar aqui. A pessoa que te deu a vara e o anzol, certo? Você tem que ser grato pra essa pessoa, respeitar, tem que existir uma hierarquia. Sim, E você nunca vai poder pescar no lago dela. Você entendeu? Você sim, aprende, claro. pega sua varinha, o seu anzol e procura um outro lago. Porque a partir do momento que você começa a Sim, pescar no lago dessa pessoa, aí sim, perdeu o respeito, aí perde a sim. confiança, aí você não consegue E- prosperar na vida. exatamente. Entendeu? Então, você pode, né, admirar uma pessoa, fazer o que ela faz, mas sem pescar no lago dela, porque Eu- existe vários lagos. A Exatamente. verdade é essa. O mercado ele é muito grande e eu Sim. acredito assim, a gente tem uma frase que a gente carrega pra gente, que a parceria ela soma e a concorrência ela divide. Isso realmente faz todo sentido, sabe? Porque hoje a gente consegue trabalhar em parceria, por exemplo, às vezes eu não tenho um carro na loja e eu falo com o Matheus assim, ô Matheus, tô precisando desse carro. Ele falou, Breno, como que vai ser a negociação? A gente tava falando disso hoje.
E eu gosto muito dele, da dinâmica dele, que a gente trabalha... Papo reto, né? Papo reto, ele não tem enrolação. Como que é o negócio, Breno? É assim, tá, se conseguir tá fechado, vambora. Pum. E aí a gente vai. Então a gente tem essa dinâmica lá, entre eu e ele, e ela tem dado certo. E assim, isso é muito importante. E isso eu falo assim com muito orgulho, que lá na Triunfo eu fui muito abraçado nesse quesito, sabe? O Matheus, ele é um grande profissional, um cara grande no mercado, e ele consegue te dar essa liberdade de trabalhar sem ser aquela opressão, sabe? Sim. Como eu já tive em outros lugares, não preciso de falar, mas já tive essas opressões. E assim, eu trabalhei em empresas muito boas hoje, que eu sou grato a todas elas, em todas elas eu aprendi muito, eu cresci, eu também perdi e faz parte do negócio. E quando você entra no game sabendo onde você quer chegar, não tem jeito. É a construção, é diário, não é uma coisa que vai vir do dia para a noite. A gente tem que ter essa consciência disso, igual você falou, a oportunidade que a pessoa te deu. A gente tem que ser muito grato a isso. Eu sou muito grato a isso. Eu trato isso com muita gratidão. Eu tenho um respeito muito grande por isso, porque é dali que eu consigo ganhar dinheiro, pagar as minhas contas, correr atrás dos meus objetivos. É igual você falou assim, Breno, me fala aí um desafio. Eu já tive muito desafio. Eu passo. Então vamos lá pra essa parte. Dificuldade, filha. Qual que foi a maior perrengue que você falou, bem, eu não tô mais afim de viver, pra mim acabou, não vai dar certo, não sei o quê. Que tem pessoas que têm esse momento. Infelizmente, a pessoa fala assim, pô, pra mim não dá mais. Quando que foi isso aí? Você chegou a ter essa fase na sua vida? Em algum Olha, momento? eu cheguei numa fase onde que eu tava muito bem, numa loja muito top, as coisas prosperando, e eu perdi por alguns problemas. Meu filho morava comigo, eu perdi esse quesito dele morar comigo, e eu era muito apegado a isso. Então eu tinha uma carência emocional que eu tive que tratar isso, e depois eu entendi o seguinte: eu perdi muita coisa pra mim mesmo. Por que pra mim mesmo? Porque se naquele momento eu tivesse aproveitado aquela oportunidade que eu tinha e focado no que eu deveria focar, que era meu trabalho, ter deixado as coisas externas pra fora, eu poderia ter ganhado muito mais, eu poderia ter feito um network melhor. Só que eu fiquei com aquela carência emocional das coisas, de filho, e aí foi uma perda não só da moradia do meu filho comigo, foi uma perda de, pô, perdi minha paz, o emprego que eu tinha que era muito bom, acabou que me prejudicou. Então, tipo assim, eu falei assim, isso foi uma perda que eu Certo. trago pra mim hoje, que eu falo assim, ó, hoje o mundo tá caindo lá fora, mas aqui dentro eu tenho que tá Sabe separar as bem, coisas, é. separar as coisas. Aqui dentro eu tenho que estar bem todos os dias. Então, quando eu chego pra trabalhar, uma coisa que eu faço todos os dias é agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia. E eu coloco mesmo, falo, Deus, aqui quem tá guiando isso aqui é o Senhor. Então eu tenho muito essa fé e as coisas elas acontecem. Sim. Eu fiz essa venda, que é uma coisa que eu quero frisar muito. Então, essa dificuldade que você teve na vida, você superou, beleza? Superei. Então, agora nós vamos falar assim, tá? Em qual momento da sua vida que você mais agradeceu e falou assim, ó, agora a chave virou? Você sentiu, assim, um momento especial na vida, sabe? Eu tô em processo da virada de chave. Isso é legal. Eu tô em processo. Porque quando eu saí da Vanguard, eu trabalhei numa outra loja de carro de luxo aqui em Belo Horizonte. E essa loja, ela teve um problema e a gente ela fechou as portas. E aí acabou que muita conversa sai, que o pessoal fez isso, que a gente pegou o carro. Não tem como, porque os carros estavam tudo no nome da loja, mas Uhum. infelizmente o mercado, ele às vezes tem muita gente maldosa, né? E aí saiu muita fofoquinha. Então, quando eu tive essa oportunidade de voltar pro mercado, eu olhei para aí eu fui abrir uma loja para mim, uma sociedade que não deu certo, porque o sócio não era do mercado, não entendia nada. E aí foi um momento de frustração, onde que eu falei assim, eu acho que eu vou parar de vender carro. Eu me senti frustrado de olhar e falar, nossa, sério? Com a loja aqui, a loja fluindo, eu tinha alguns carros, coloquei os carros no negócio e saí sem carro no final, com dívida. Então eu fiquei, sabe aquela situação que você fala, Traumatizado, né? Tipo assim, falei, sem... não vou mexer com isso mais. Mas por contrapartida, eu falei, eu amo tanto isso. Então eu bati a poeira. Nessa época, doutor, eu entrei em depressão. Pra você ver. No meu Instagram tem até uma foto lá do antes e depois. E a única coisa que eu pensei, eu tenho que cuidar de mim. Pra ver que você voltou a malhar, né? É. Cuidar do corpo, do shape, né? Do É bom, né? shape, Terapia, né? Academia é Terapia. Eu cheguei a pesar 108 quilos. Lá Sim. não postei de 108 não, porque tava bem. É. Mas aí eu cheguei e eu olhei pra mim e falei,
que eu tô arrumando na minha O que vida, eu tô né? arrumando na minha vida? É eu e eu agora. E aí eu fui e comecei. E em um ano eu mudei tudo. Mudei tudo. Saí do 108 para 88, é 20 quilos, né? É. E assim, com muita dedicação. E quando eu vi que eu consegui dedicar pra mudar tudo, eu falei, peraí, se eu tenho esse poder de fazer isso, se Deus me abençoa fazendo isso, não vou voltar pro game? Porque a gente fica naquela vaidade, né? Pô, eu tava numa loja, a loja era minha e tal, agora eu vou ter que trabalhar pros outros. Nada disso. Tem nada disso. Essa é questão de matar o ego. Chegou a É, falar que a gente tem que matar o ego. Eu olho muito isso, sabe? Muita coisa na minha vida já me prejudicou. por conta de ego. Ego. Exatamente. Soberba, arrogância, falta de Sim. humildade, entendeu? Então, hoje eu levo como experiência que chega uma fase da vida que a gente mata o ego pra viver melhor, sabe? Exatamente. Eu prefiro viver sem ego hoje em dia. E aí, quando eu voltei e tive essa rica oportunidade que eu tenho hoje, eu olhei e falei assim, essa eu vou abraçar ela e vou com tudo. E Deus tem me abençoado e é onde que a virada de chave tem acontecido. E aí eu entrei e brinquei com o Guilherme, que é o nosso gerente, irmão do Matheus. Eu brinquei com ele, falei com ele assim, ô Gui, deixa eu te falar, meu primeiro carro que eu vou vender, velho, vou vender puro sangue. Aí ele, Brincando, né? A brincando. palavra tem poder, hein? Tem demais. Aí ele, esse mês eu vou vender por. Aí eu fiz umas negociações, vendi alguns carros. E aí, o que acontece? Entrei nessa negociação da Puro Sangue, que não era uma Puro Sangue. O cliente veio interessado em saber como que era como que funcionava o financiamento da loja, inclusive, para quem tá ouvindo, que quer comprar um carro, a Triunfo hoje é a única loja, assim, no Brasil, de verdade, que tem um financiamento pela loja. É uma condição muito legal. Aí, claro que a gente tem um quesito para isso, não é, mas a gente tem um quesito. Exatamente. Né? Mas é uma coisa assim que traz para o cliente, às vezes, uma condição que às vezes é lá fora ele não teria. E ele consegue, às vezes, estar ali comprando um carro que ele quer. É porque o milionário, eu escuto isso, eu gosto de ouvir muito podcast, por mais dinheiro que ele tem... Ele não quer investir dinheiro, ele quer investir em outras coisas, exatamente. Coisas, né? Então ele gosta de parcelar, ele não tem vergonha disso, e se der pra ele a oportunidade de trabalhar com o dinheiro do banco, ele trabalha com o dinheiro do banco também. Exatamente. Assim, né? Porque é uma cultura que ele tem, e aquilo ali não sai da cabeça dele, por mais dinheiro que ele tem, ele vai querer pinchinchar, negociar, pedir desconto, isso é normal. Exatamente. E aí eu entrei nessa negociação, e essa negociação da Puro Sangue, ela começou num Corvette de 1,5 milhão. E aí o cara me pediu 3 dias de prazo pra pagar a entrada do Corvette. O que o Matheus fez? O Matheus é um excelente vendedor, foi lá e vendeu o Corvette. Aí o cliente foi... E a gente virou ele no outro carro, numa G63. Aí subimos uma escadinha. E aí da G63... O que aconteceu? O Matheus vendeu a G63. Pra você ver. Eu falei, pô, não vai deixar eu vender o carro pro cara? Não, me ajuda aí, chefe. Pô, tô precisando de vender. E aí ele falou, Breno, e o cliente que já teve vários carros, já teve experiência de vários carros, e ele gostou muito do meu atendimento. Ele falou, não, Breno, eu gostei demais do seu atendimento. Eu quero comprar um carro com você. E eu falei com ele assim, eu vou te vender o carro. E aí a gente começou a negociar a Ferrari. Vendi uma Ferrari Roma para esse cliente. Já é um carro. Já é um carro. Lindo, maravilhoso, moderno, tempo top demais, né? Matheus foi e falou, Breno, pode fechar, fechamos tudo. E essa Roma era de um cliente na loja e ele queria uma 296. O Matheus, a gente tinha uma na loja, ele queria uma 23. O Matheus comprou a 23 para fazer a troca com ele, chegou em cima da hora e falou que a esposa, não sei, algum problema, não dava negócio. Foi, pelo amor de Deus. E eu falei, não, mano, não vou desistir dessa venda, não. E aí a gente tinha falado de Puro Sangue. E eu falei, quer saber? Vamos pra cima dessa Puro Sangue. E eu fui pra cima com os 2 pés. Vambora. E ligava pro Matheus de manhã de tarde de noite. Tava perturbando ele, ligando pra ele mais que a Isabela. Ele falou assim um dia, pô, velho, nem minha esposa liga igual você me liga. Eu falei, mas nós vamos fechar esse negócio. Persistência, né? Persistência. E é uma coisa que eu acho que todo vendedor ele tem que acreditar demais. Um lead, ele nunca é um lead à toa. O pessoal tem mania de falar assim, lead não serve. Tem leads que realmente não fazem sentido, às vezes porque o cara pega ali um exemplo. Ele clica no negócio e gera um lead. Aí é um lead sem sentido. Mas para uma pessoa que procura o negócio, você vai pegar ali, você vai ver que faz sentido. E às vezes o famoso lead qualificado. E o lead não vai ser qualificado. Quem vai qualificar ele é o vendedor. Isso aí não adianta. É o vendedor que vai qualificar o lead. Ele vai pegar o lead e ele que tem o poder de conversar com o cliente, entender o time do cliente, porque às vezes o cara não vai te atender de manhã, você é senhor advogado. Às vezes você tá na audiência, o cara tá te ligando, você não vai conseguir dar uma atenção. Então entende o time do negócio, entende? É o famoso CRM, né, pra quem entende. Exatamente. Entende ali que horas que é um horário que você consegue falar com o cliente, que é o melhor horário. Entende se o cliente prefere o WhatsApp ou se ele prefere a ligação. E aí aquilo ali vai gerando o relacionamento.
E aquilo ali vai fazer com que você construa esse relacionamento para que o negócio aconteça com sucesso. Então, hoje, nada mais, nada menos é não desacreditar de nenhum lead. É pegar ele e entender o seguinte: peraí, se é um potencial de compra, às vezes também o cara não vai comprar com você hoje, mas não joga aquele lead fora, vai tratando o cara. Chegou uma novidade, manda pro cara. Eu tenho muito de fazer isso. Às vezes eu chego na loja e olho ali o perfil de 4 carros que tá na loja, lá, 5 carros. Nosso estoque hoje é menor, então ali eu olho 5 carros. E aí eu vejo quais clientes que têm potencial de comprar aqueles carros. Eu não fico postando carro, porque tem gente que não gosta, não vê. Eu não fico postando stories. Para alguns faz sentido, mas para mim não. Aí eu pego, vou lá e mando pro cara. E aí o cara, nossa, e aí a gente começa. Então tem muito lead que foi lá atrás, eu consegui esquentar ele de novo. E aí naquilo ali a gente sempre consegue fazer um negócio. Então eu falo com todo mundo, não desiste do lead. Lead, não existe lead bom, lead ruim, existe lead mal trabalhado. Então, assim, esse quesito é um quesito que é um diferencial que eu acredito que, se o vendedor acreditar, ele vende muito. Ele vende muito. Então você, né, se sente assim, lisonjeado pela vida que você tem, você agradece por ela, tá em busca ainda da sua melhor versão, Claro. né? E entende que essa fase da sua vida de se autocuidar e de voltar a fazer o que você ama, isso aí foi algo que você conseguiu superar e conseguiu voltar da melhor forma possível, né? Da melhor forma. E Deus foi mostrando os caminhos, você foi percebendo os sinais, e tanto é que chegou a fechar essa venda aí desse carro, né? Que é muito importante isso. E eu até tenho o post dessa venda, foi a venda mais expressiva, e não foi uma venda de você chega, conversa e vende, não. Várias negociações, tinha dia que parecia que não ia, mas eu não desisti. E no final, o melhor de tudo foi o cliente me mandar um áudio, porque a gente teve alguns problemas nessa venda, como todas as negociações grandes têm, não problemas, né? Porque Situações. hoje em dia o mercado ele é burocrático. Muita burocracia. E você chegar ao final e o cliente te mandar um áudio e falar, Breno, se não fosse você, cara, se não fosse a sua persistência, se não fosse a forma que você conduziu essa negociação, eu não teria fechado o negócio. Então eu sou muito grato a você. Então isso aí, às vezes, vale muito mais do que a pessoa pensar, o dinheiro é muito bom, claro. Mas isso né? Não, nem só isso. Isso aí você sabe que você fez um bom trabalho e que aquilo ali não vai ficar só naquilo, entende? Então a gente já tá. memória eternamente. Né? E a gente já tá negociando outras coisas, eu e esse cliente, a gente já tá em outros negócios. Então, assim, isso é muito bom. A gente conseguir trazer isso pra gente é muito bom. Não, bom demais. Então, gente, olha só, né, que interessante. O Breno deu várias dicas aqui, né, de como que deve agir um vendedor. Isso é importante. Até na advocacia, eu tenho os clientes e tenho que procurar sempre manter os meus clientes. E às vezes o cliente não fecha naquele momento, mas depois pode sim vir que ele tenha um outro processo, inclusive, e aí ele decide contratar. Isso aconteceu comigo várias vezes. Então é muito bom você trabalhar e manter o cliente e procurar sempre olhar o lado dele, isso é antigo, né? Sim. Mas também se identificar com ele, sabe? Sim. Como você falou, estudar o comportamento e procurar o quê? Respeitar, porque se você fica toda hora querendo forçar, é ruim, não né? sai. Não sai. Então a maioria das coisas acontece somente quando você se entrega, mas não pode simplesmente deixar pra lá também, tem que ser uma entrega, né? Que você dá um espaço, tá? Isso acontece muito até em relacionamento, né? Com aquele relacionamento que um fica querendo abafar demais, né? O outro, sabe? Acaba ficando chato, né? Então, a questão da venda, eu também sou vendedor, eu entendo que a advocacia tem que vender o meu produto como advogado, e por isso eu gosto de trazer pessoas assim, né? Que tem essa história de vida, que tem uma trajetória, que passou por dificuldade, que conseguiu virar a chave e que ainda está buscando, né, uma versão melhor. Então, a gente procura, dentro do Podpaiva aqui, fazer esse podcast num horário, né, de 1 hora, a gente nem vê o tempo passar, e eu pedi pizza ali também, que sempre tem que ter uma pizza na terça-feira, fugi um pouquinho da dieta, né, tô ficando com fome, tá? E eu, assim, eu fiquei, né, mais ainda, tem mais admiração, vendo ele aqui, conversando, falando ao vivo, depois eu vou ouvir, tanto no Spotify, estiver dirigindo, eu gosto de ouvir, né? É legal. E também no Spotify, agora aparece o vídeo também, igual no YouTube. Legal demais. Então fica salvo no YouTube, fica salvo no Spotify, no Instagram ele não fica salvo, mas melhor assistir na plataforma certa, né? Então eu assisti antes no YouTube, mas agora eu vi também que tem a telinha do Spotify, ou então ouvindo também no Spotify. Então eu gostaria, né, de encerrar aqui, mas quem vai encerrar na verdade é ele, mas agradecendo principalmente quem, né, teve
teve tempo, quem se dedicou a assistir, a curtir, a compartilhar. Isso é muito importante, porque cada pessoa que depois eu vejo na rua, que fala do Podpaiva, né, que é uma coisa diferente da minha advocacia, né? Então, por isso que eu não fico convidando aqui só advogado, falando só de direito, né? Porque senão fica uma questão chata, mas as pessoas, eu vi o Podpaiva, eu achei legal, não sei o quê. Eu faço isso, né? É algo que eu faço aqui, que eu não tenho fins lucrativos, tá? Não preocupo com isso, nunca preocupei. É algo que eu faço para interagir, né? E para levar de forma gratuita para qualquer pessoa que estiver em qualquer canto do mundo que possa assistir. E às vezes a pessoa, eu tô passando uma situação difícil, mas eu não sou vendedor de carro. Mas todo mundo pega ali, vira passa. uma chave, né? Todo mundo passa uma situação Sim, todo difícil. mundo. Ou então, pô, eu tô em dúvida do que eu quero fazer. Eu quero ser vendedor de carro. Agora eu atinei nisso aqui. Então a pessoa é vendedor de carro, mas não tá numa fase boa. Espera, porque, né, o jogo vira, Sim, irmão. vira. O jogo vira. Vira. Então tem que saber o seu tempo, tem que saber a hora certa, tem que se dedicar, tem que, hoje em dia, ter conhecimento, tá? Mas é carro. Não importa, o cara que entende mais sobre tudo ali, até um emblema, a versão, por que que é daquele jeito, por que que é daquele outro, por que que é configurado assim, por que que é a pinça é daquela cor, por que que esse ano mudou um pouquinho a cor, a tonalidade está um pouco mais escura. E você bate o olho, você reconhece o carro pela a cor, pela, né, a versão dele ali, sabe, quando é mais nova. E aí o cliente, ele fica surpreendido por isso. Eu mesmo, né, eu sou apaixonado com carro. Sempre que eu tenho uma virada de chave da minha vida, o que me marca é o carro, porque eu acostumei com esse lifestyle de carro, futebol, relógio. É o que eu gosto de viver, sabe? Cada um Sim, tem o seu claro. gosto, né? Então pode ter certeza que sempre quando eu tenho oportunidade de pegar um carro melhor, e eu vou pegar agora, que eu tô deixando claro aqui ao vivo, e vai Isso. ser com o Breno, vai ser na Triunfo, vai ser com o Matheus, tá? Em breve, eu espero que seja muito em breve, novidade. Eu dou sinais, tá? E quando eu sinto o Espírito Santo, né? Eu sinto aquela conexão com o universo. E hoje em dia eu tô muito assim, que antigamente eu fazia muita coisa por impulso, hoje em dia eu não faço mais. Eu espero, eu vejo os sinais e espero o momento certo e falo, pronto, agora é a hora Agora é a hora certa, né? certa. Com o pé no chão, sabe? Porque, igual eu te falei, eu já Consciente, passei né? essa fase de vaidade, eu já passei essa fase de ego. Ano que vem eu faço 40 anos, tenho que agradecer a Deus por isso. Sim. Então, a questão do carro não é aquela questão de ostentar o carro, não. É o que a gente É a gosta. paixão pelo carro. Ninguém nunca vai entender. A pessoa que não é do mundo, a pessoa que não ama um carro, ela não vai entender. Ela vai achar assim: quer comprar pra aparecer. Não é. Igual Ninguém- eu moro em apartamento. O simples fato de acordar no domingo, ir lá na garagem, olhar pro carro e ficar olhando ele, e eu volto pro meu quarto, aquilo ali já eu me sinto feliz Já com aquilo. matou. É só de ver o carro na garagem, sabe? Só de Gostoso. falar assim, pô, É meu, né? é meu, eu posso andar, Eu tá posso ali andar, parado, mas Se eu quiser entrar tá nele ali empoeirado, agora, eu vou embora. isso aí. Isso é Então, muito assim, eu não gostoso. gosto de dirigir. Quem me conhece sabe, eu não gosto de dirigir. Cada dia que passa, eu tenho mais raiva de trânsito. Porque eu tenho 2 telefones, eu gosto de ficar mexendo no telefone, entendeu? Minha dopamina é celular. Então não tem como ficar dirigindo, vai bater. Mas só que eu gosto de passear de carro. Aí é Sim. diferente. Eu gosto de entender É de carro. gostoso, Eu né? gosto de acordar todo domingo, mesmo não tendo um piloto brasileiro bom, mas eu assisto igual o Pedro, também gosta, a gente fica compartilhando ali, ele que é fã do Max Verstappen, eu sei disso. Eu sou do Max Verstappen, também tô sendo agora do Kimi Antonelli, menino de 19 anos, a Mercedes. Então, todo domingo eu assisto o quê? Fórmula 1. Porque é aquela paixão que eu tenho por carro. Né? Meu sonho é ir em Mônaco. Assistir a corrida de Mônaco, para mim é o lugar mais bonito que tem. Top. E eu ainda vou, né? Então eu gosto de profetizar as coisas. Esse ano que vem aí, a gente tá querendo, não, a gente vai. Em Mônaco, né? Que é em maio. Não, a gente em vai, maio, ano que junho. vem a gente vai pra Interlagos. Só que Interlagos, dependendo, você gasta mais do que viajar pra fora e não aproveita quase nada, porque São Paulo inflaciona tudo, né? Sim, mas a gente vai... Em questão do marketing também, né? Exatamente. É porque Mônaco a gente não vai conseguir vender lá. Não consegue. E aí, lá no Interlagos, a gente tem essa probabilidade, Sim. ainda mais conhecer muita gente. Então, ano que vem, equipe da Triunfo, eu queria mandar mais uma vez um abraço para todos eles. Claro. Matheus, Conheço Isabela, Guilherme, Pedro, Arthurzinho, que cuida dos nossos carros, não pode deixar de falar com ele. O menino que tá ali todos os dias disposto a ajudar todo mundo. Vai lá, um menino bem prestativo. Então, assim, um abraço bem grande pra turma. Que eu mais o Matheus, né? Mais o Matheus, a gente ri direto, né? A gente fala assim, pô, irmão, esse menino aí nessas vaidades todas, isso. A gente lá em 2015, né? O Matheus tinha um Nissan 370Z branco.
né? E eu tinha um vinho, você vê, 2015, né? 11 anos. 11 anos atrás. Conheço o Matheus há 15 anos, né? Então, ele andava no branco e era raríssimo o Nissan 370Z. De ver, né? Até hoje você pega o Nissan 370Z Nismo manual, é raridade. Raridade. É igual você pega o GTR, o Nissan, Sim, o Godzilla. sim. Aquilo ali é carro de Need for Speed, Velozes e Furiosos e GTA. Exatamente. Não é isso? Só vê lá. Então, eu mais o Matheusinho, a gente naquela época lá, moto esportiva também, então, né, a gurizada que fica aí hoje aí, assim, não, filho, a gente andava Hoje tem muito Nutelinha. né? Então, a minha paixão por carro, Não é desde hoje, criança, não é de hoje, e eu vou estar com 80, 90 anos. Eu vou querer curtir carro, sabe? Pelo mesmo estilo. E, assim, é o meu lifestyle. É o que me faz bem, tá? Eu gosto de carro, amo moto. E eu gosto de viver nesse mundo, onde que tem um assunto de carro, relógio, futebol, rede social, internet, tecnologia, não sei o quê. É o que Pode me gosta. chamar que eu gosto, tá? Vambora. Eu gosto, Então, eu agradeço a todos. Tanto é que sábado... Doutor, vem pra cá que nós encontramos ali, né? Encontrei com Gaga também, dá um beijo pro Gaga aí. Beijo pro Gaga. Brasil inteiro conhece o Gaga, né? Gaga, inclusive meu xará tem meu nome, Glauber, né? Então encontramos ali, conversamos de novo de carro. E até a gente ia talvez fazer um churrasco. A gente ia andar no Aston Martin, tem 2 lá agora, né? Mas depois acabou que domingão já viu como que é. Aí, tumulto, né? É verdade. Mas agradecer, tá? A todos que assistem o Podpaiva, a todos que compartilham, a todos que elogiam. Quem quiser criticar também, dar conselho, eu aceito crítica construtiva, né? Faz a gente evoluir. Sim. E quem tiver também interesse de indicar alguém ou queira participar também, o espaço aqui é aberto, é democrático. É um lugar pequeno, tá? Mas aconchegante. Eu me sinto bem aqui. Então, né? Deixa a gente muito bem à vontade também. Fica um abraço para todos, né? Vai manter que o padrão, Breno, tem essa câmera aqui, que são 3 câmeras. Certo. Então, eu dedico essa aqui hoje para você, especialmente, porque você vai encerrar o nosso Podpaiva. Já deixa aqui o meu boa noite. Você vai encerrar o nosso Podpaiva com uma frase, algo que você queira falar da sua vida, algo que você queira mandar um abraço para alguém. Eu vou deixar você à vontade para encerrar o nosso Podpaiva de hoje. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui participando do Podpaiva. É um rico conhecimento que a gente troca aqui. E deixar uma frase para você que tá aí, às vezes desmotivado, sem vontade de alguma coisa. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, coloca Deus em primeiro lugar. Não desanima. Levanta todo dia. Todo dia você tem a oportunidade de fazer um dia diferente. Então corre atrás que com certeza o resultado vem. Boa. É isso aí. Isso aí. Muito obrigado, irmão. Cima, tamo junto, irmão, tamo né? junto. E Em vamos, em breve, novidades. A gente vai postando lá, compartilhando, tá? Isso então, aí. muito obrigado a todos. Na próxima terça-feira, às 20 horas, pode ser que atrase um pouquinho, que a gente faz ao vivo. Eu espero também, né, trazer um excelente convidado ou convidada, que eu gosto muito também de bater papo com mulher. Então, aguardo todos vocês até a próxima terça-feira. Lembrando que vai ficar salvo no YouTube, no Spotify e depois os cortes também no Instagram. Então, valeu, um grande abraço. Valeu, um Obrigado. abraço.